O poder do arrependimento, encontrando perdão e renovação no Salmo 51. Salmo 51. Para o músico principal. Um salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois que ele foi para Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Fez-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Fez o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O Salmo 51 é um salmo penitencial que Davi escreveu quando o profeta Natã veio a ele depois que ele entrou em Batseba. Davi reconhece sua culpa por seus pecados e pede perdão a Deus. Ele implora a Deus para purificá-lo de seus pecados, renovar seu espírito e restaurá-lo a um relacionamento correto com ele. O Salmo 51 é tradicionalmente considerado um salmo penitencial, onde o rei Davi confessa seus pecados a Deus. Neste salmo, Davi reconhece sua culpa por seus pecados e pede perdão a Deus. Ele implora a Deus para purificá-lo de seus pecados, renovar seu espírito e restaurá-lo a um relacionamento correto com ele. Hoje chegamos diante do Senhor com o coração pesado, reconhecendo nossas próprias falhas e deficiências. Mas chegamos com esperança, sabendo que as palavras do Salmo 51 nos lembram da natureza amorosa e misericordiosa de Deus. Ao lermos este salmo, abramos nossos corações à convicção do Espírito Santo e estejamos dispostos a confessar nossos pecados a Deus. Busquemos seu perdão e deixemos que Ele nos purifique e renove nosso espírito. É um tempo de arrependimento, um tempo para abandonar nossos maus caminhos e nos voltarmos para o Senhor. Ao ouvirmos as palavras deste salmo, lembremo-nos do amor e da graça que Deus nos concedeu e respondamos com humildade e contrição, sabendo que por meio do arrependimento, podemos recuperar um relacionamento correto com nosso Deus. Este salmo é intitulado ao principal músico. Um salmo de Davi quando o profeta Natã veio a ele, depois que ele foi para Batseba. Os eventos são descritos de forma clara e dolorosa em 2 Samuel capítulos 11 e 12. Este salmo há muito é valorizado pelos crentes, foi recitado na íntegra por Sir Thomas More e Lady Jane Grey quando eles estavam no cadafalso durante os tempos sangrentos de Henrique VIII e Rainha Maria. William Carey, o grande missionário pioneiro da Índia, solicitou que este fosse o texto de seu sermão fúnebre. Esta grande canção, pulsando com a agonia de uma alma atingida pelo pecado, nos ajuda a entender a maravilhosa maravilha da misericórdia eterna de nosso Deus. O pecado confessou e o perdão pediu. O apelo direto à misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, de acordo com a multidão de suas ternas misericórdias, apague minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51 versículos 1 a 2 é uma poderosa expressão de arrependimento e humildade diante de Deus. Nesses versículos, Davi clama a Deus por misericórdia, reconhecendo suas transgressões e pedindo a bondade e eterna misericórdia de Deus para lavar seus pecados. Ele também pede para ser completamente lavado de sua iniquidade e purificado de seu pecado. Esses versículos revelam a profunda compreensão de Davi sobre a natureza do pecado e seu efeito em seu relacionamento com Deus. Ele reconhece que suas transgressões o separaram de Deus e que somente a misericórdia e a graça de Deus podem restaurá-lo.
Ele reconhece que seu pecado está sempre diante dele e que é um obstáculo ao seu relacionamento com Deus. O uso que Davi faz da palavra apagar no versículo 1 é significativo. A palavra hebraica mancha usada aqui geralmente se refere à remoção de algo que é ofensivo ou censurável. Davi pede a Deus para remover a mancha de seu pecado, para fingir que nunca existiu. Ele quer ser purificado e purificado, livre da culpa e vergonha de suas ações. No versículo 2, Davi usa a imagem da lavagem para descrever sua necessidade de purificação. A palavra hebraica usada aqui, ta'er, geralmente se refere ao processo de purificação e consagração. Davi pede a Deus que o limpe por dentro, para remover as impurezas do pecado de seu coração e mente. Ele quer ser puro e santo, separado para o serviço de Deus. Juntos, esses versículos nos mostram o profundo remorso e culpa de Davi por seus pecados, mas o mais importante, seu reconhecimento da necessidade de ser limpo e purificado por Deus, e sua fé na bondade e misericórdia de Deus para poder fazê-lo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. O título deste salmo dá o contexto trágico da súplica de Davi. Ele pecou em assassinato, em adultério, em encobrir seu pecado e em dureza contra o arrependimento. Foi necessário o ousado confronto do profeta Natã para abalá-lo disso. 2 Samuel 12. No entanto, uma vez abalado, Davi veio com grande honestidade e quebrantamento diante de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, é a oração de um homem que sabe que pecou e cessou toda a justiça própria. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12 versículo 13. Uma confissão boa e direta, sem desculpa e com clareza. Davi pediu misericórdia, e isso de acordo com a medida da bondade de Deus. É a exede de Deus, seu amor fiel, sua misericórdia pactual. Foi um pedido bem formulado com a eloquência do verdadeiro quebrantamento. De acordo com a multidão de suas ternas misericórdias, em palavras ligeiramente diferentes, Davi repetiu o pensamento da chamada anterior. Ele já havia experimentado a multidão das ternas misericórdias de Deus, ele novamente pede esse derramamento. Multidão de tuas ternas misericórdias, os homens ficam muito apavorados com a multidão de seus pecados, mas aqui está um consolo: nosso Deus tem uma multidão de misericórdias. Se nossos pecados são tão numerosos quanto os cabelos de nossa cabeça, as misericórdias de Deus são como as estrelas do céu. Davi usou várias palavras para falar sobre a bondade que ele queria de Deus. Misericórdia designa a assistência amorosa de Deus aos miseráveis. O amor infalível, a bondade de coração indicam a operação contínua dessa misericórdia. Compaixão, ternas misericórdias ensinam como Deus se sente em relação às nossas enfermidades. Apague minhas transgressões. David sentiu que um registro de seus muitos pecados o condenava, e ele queria que sua contagem fosse apagada. O apagamento pode se referir à própria consciência de Davi, ou à contabilidade do pecado de Deus, ou possivelmente a ambos. Apague minhas transgressões. A chamada apagar significa apagar como escrever um livro. No entanto, agora, se você perdoar o pecado deles, mas se não, eu oro, apague-me do seu livro que você escreveu. Êxodo 32, versículo 32. Então o sacerdote escreverá essas maldições em um livro e as raspará em água amarga. Números 5, versículo 23. Apague minhas transgressões do seu livro de dívidas, risque as linhas negras dos meus pecados com as linhas vermelhas do sangue de Cristo. Cancelar o link, embora escrito em letras pretas e sangrentas. Lava-me completamente da minha iniquidade. A palavra de Deus através do profeta Natã funcionou como um espelho para mostrar a Davi quão imundo e imundo ele era. Ele viveu nessa condição por algum tempo, talvez um ano, sem um conhecimento agudo de sua iniquidade e pecado. Agora, a sensação da mancha o fazia implorar para ser purificado. Lava-me com cuidado, multiplica os hebreus para me lavar, por qual sentença ele implica a grandeza de sua culpa, e a insuficiência de todas as lavagens legais, e a necessidade absoluta de outra e melhor coisa para lavá-lo. Lava-me bem. A palavra usada é significativa, pois provavelmente significa lavar amassando ou batendo, e não simplesmente enxaguando. Lava-me completamente, para ser purificado não apenas da imundícia externa, mas de sua natureza de porco, pois, embora um porco nunca seja lavado tão bem, se ele mantiver sua natureza, estará pronto para chafurdar na próxima baforada. Davi usou várias palavras para falar de sua ofensa contra Deus. Transgressões têm a ideia de cruzar uma fronteira. A iniquidade tem a ideia de torção ou perversão. O pecado tem a ideia de falhar ou errar o alvo. A confissão aberta do pecado. Pois eu reconheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti,
Pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justo quando falares e inocente quando julgares. Davi, como autor deste salmo, expressa profundo remorso por suas ações. Ele reconhece que seus pecados não foram apenas contra Batseba e Urias, mas principalmente contra Deus. Davi reconhece que seus pecados estão sempre diante dele, uma lembrança constante de seus erros. Esse reconhecimento é crucial para o arrependimento e desejo de perdão de Davi. O versículo também enfatiza a importância de assumir a responsabilidade pelas próprias ações, em vez de tentar jogar a culpa nos outros. Davi, como rei e governante, poderia facilmente justificar suas ações ou culpar outros por seus erros, mas, em vez disso, assume total responsabilidade por suas transgressões. Além disso, o versículo reconhece a santidade e a justiça de Deus, e o reconhecimento de Davi de que suas ações ficaram aquém dos padrões de Deus. Ele reconhece que seus pecados contaminaram o nome de Deus e que deve pedir purificação e limpeza de sua alma. Davi, por meio desse salmo, busca humildemente o perdão e a restauração de Deus, ato que mostra o quanto ele valoriza seu relacionamento com Deus. No geral, esses versículos mostram a humildade e a contrição de Davi, que são necessárias para o verdadeiro arrependimento e um relacionamento correto com Deus. Eles também são um lembrete de que mesmo os líderes mais poderosos e respeitados não estão imunes a cometer pecados e que o verdadeiro arrependimento é a chave para a restauração e redenção. Reconheço minhas transgressões. Davi percebeu que não era apenas uma, mas múltiplas transgressões. Ele fez isso sem desculpas, culpa ou racionalização. O autor tem plena consciência de sua condição diante de Deus. Ele confessa, eu sei, enfatizando, eu. Ele se conhece intimamente e vê o quão rebelde ele tem sido. Meu pecado ainda está diante de mim. Nos muitos meses entre quando Davi cometeu esses pecados e essa confissão, ele não escapou do sentido do pecado, ainda estava diante dele. Ele fez o possível para ignorá-lo e negá-lo, mas como um verdadeiro filho de Deus, ele não poderia escapar disso. Ele estava em pecado não confessado, mas miserável, como um filho de Deus deveria ser. Davi não disse, meu castigo está sempre diante de mim, ou minhas consequências estão sempre diante de mim. O que o incomodava era o seu pecado. Muitos sofrem com as consequências do pecado, mas poucos com o próprio pecado. Está sempre na minha frente, para meu grande desgosto e grande pesar, minha consciência me incomoda e o diabo a coloca no meu prato. Lembramos que Davi sofreu essa agonia como rei. As riquezas, o poder e a glória de um reino não podem impedir nem remover o tormento do pecado, que iguala o monarca e o mendigo. Meu pecado. Também notamos como o salmista percebe sua responsabilidade pessoal. Ele repete, minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado. Ele não culpa as circunstâncias, não fala sobre temperamento ou máximas sociais ou organização corporal. Tudo isso contribuiu para levá-lo ao pecado, mas depois que todas as coisas são feitas por eles, o ato pertence a quem o fez e ele deve arcar com o ônus disso. Contra você, somente contra você, eu pequei, em um sentido objetivo, não era verdade. Davi pecou contra Batseba, Urias, suas famílias, sua família, seu reino e, em certo sentido, até mesmo contra seu próprio corpo. 1 Coríntios 6 versículo 18. Deus. Ele estava certo ao pensar que era contra você, somente contra você, que eu havia pecado. E fez isto mal aos teus olhos. Davi percebeu que Deus estava ali e que Deus estava olhando quando ele fez o seu mal. Ele não estava ausente da câmara de adultério ou de onde foi dada a ordem para matar Urias. Davi sentiu que seu pecado havia sido cometido em toda a sua impureza diante dos olhos do próprio Jeová. Somente um filho de Deus se preocupa com os olhos de Deus. Para que você seja considerado justo quando falar e inocente quando julgar, a confissão de pecado de Davi não foi apenas para se livrar do pesado fardo de seu pecado e culpa. Ainda mais, era para dar glória a Deus. Ao confessar seu pecado, Davi esperava confirmar a justiça e o caráter santo de Deus, provando que seus mandamentos eram bons e justos mesmo quando Davi os quebrava. A profundidade da necessidade de Davi. Eis que nasci na iniquidade, e minha mãe me concebeu no pecado. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me farás conhecer a sabedoria. Salmo 51 versículo 5 a 6 afirma, certamente eu era um pecador desde o nascimento, um pecador desde o tempo em que minha mãe me concebeu. No entanto, você desejou fidelidade mesmo no ventre de sua mãe, você me ensinou sabedoria neste lugar secreto. Nesses versículos, Davi reconhece que sua pecaminosidade não é algo que se desenvolveu mais tarde na vida, mas faz parte dele desde o nascimento. Ele reconhece que tem uma natureza pecaminosa e inata e que não é inerentemente bom. Este reconhecimento é uma forma de humildade e um reconhecimento de que ele precisa da graça e do perdão de Deus.
Davi também reconhece o desejo de Deus por fidelidade e sabedoria nele mesmo antes de ele nascer. Isso reconhece a soberania de Deus, que mesmo no lugar secreto do útero, Deus tinha um plano para a vida de Davi e que não era um erro. Davi reconhece que Deus é quem lhe ensinou sabedoria e o jeito certo de viver, e que ele depende de Deus para sua orientação e direção. Esses versículos também refletem a compreensão de Davi sobre o caráter e os atributos de Deus, que Deus é santo e justo e que deseja a fidelidade e a sabedoria de seu povo. Davi expressa sua gratidão e submissão a Deus, reconhecendo que não é autossuficiente, mas precisa da ajuda de Deus para viver uma vida que lhe agrada. Juntos, esses versículos mostram a humildade de Davi e o reconhecimento de sua natureza pecaminosa, sua dependência da graça e sabedoria de Deus e sua submissão à soberania de Deus. Eles nos lembram da importância de reconhecer nossa própria natureza pecaminosa e nossa dependência de Deus para salvação, direção e sabedoria. Eles também nos lembram que Deus é soberano e tem um plano para nós antes mesmo de nascermos. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Davi não nasceu de uma relação pecaminosa. Não é ideia dele. Tampouco sua ideia é desculpar seu pecado dizendo, veja como comecei mal, o que mais se poderia esperar. O propósito era mostrar a profundidade de seu pecado, que ele foi além de ações pecaminosas específicas para uma teimosa natureza pecaminosa com a qual nasceu. O ato do pecado remonta à sua razão na poluição da natureza. A partir desta e de passagens semelhantes, obtemos a ideia bíblica do pecado original, a ideia de que todos os seres humanos nascem pecadores, recebendo uma natureza pecaminosa como filhos de Adão e filhas de Eva. Este versículo é tanto por intérpretes judeus quanto cristãos, por intérpretes antigos e posteriores, geralmente e mais verdadeiramente compreendidos do pecado original. É um mau afastamento das Escrituras negar que o pecado original e a depravação natural são ensinados aqui. Certamente os homens que vacilam contra esta doutrina precisam ser ensinados pelo Espírito Santo quais são os primeiros princípios da fé. Você deseja a verdade nas partes internas, embora a natureza pecaminosa estivesse no fundo de Davi, Deus queria trabalhar profundamente nele. Deus queria uma transformação em Davi para as partes internas, a parte oculta que conheceria a sabedoria. Davi não pediu uma reforma superficial, mas algo muito mais profundo. Oh! Não se engane pensando que tem desejos santos, a menos que realmente os tenha. Não pense que seus desejos são verdadeiros para com Deus, a menos que realmente sejam. Ele deseja a verdade em nossos desejos. Orações por restauração. Restauração pelo sangue do sacrifício. Salmo 51 versículo 7 a 9 afirma, purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Deixe-me ouvir alegria e alegria, regozijem-se os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e lava toda a minha iniquidade. Esses versículos expressam o profundo desejo de Davi por purificação espiritual e perdão. Ele pede a Deus que o purifique com hisopo, planta usada no Antigo Testamento para rituais de purificação. Davi reconhece que precisa ser purificado de seus pecados e que Deus é o único que pode fazer isso. Ele pede uma limpeza completa, não apenas superficial, mas também quer ser mais branco que a neve, indicando que quer ser completamente puro e sem manchas. Davi também expressa seu desejo de experimentar alegria e alegria novamente. Ele reconhece que seus pecados lhe causaram dor e tristeza e que anseia pela restauração de seu relacionamento com Deus. Ele pede a Deus que o restitua a um estado de alegria e alegria, no qual ele possa sentir novamente a presença e o amor de Deus. Davi também pede a Deus que esconda seu rosto de seus pecados e tire toda a sua iniquidade. É um reconhecimento de que seus pecados não são apenas algo que ele pode varrer, mas que eles são sérios e o separaram de Deus. Ele pede a Deus não apenas que perdoe, mas que remova a mancha de seus pecados, indicando que está pedindo perdão e restauração completos. Juntos, esses versículos mostram o profundo desejo de Davi por purificação espiritual e perdão, seu reconhecimento de sua necessidade da graça e misericórdia de Deus e seu desejo de experimentar alegria e contentamento em seu relacionamento com Deus. Eles servem como um lembrete da importância de pedir perdão e do poder da purificação de Deus, e que o verdadeiro arrependimento leva à restauração de nosso relacionamento com Deus. São também um convite para que cada um de nós se aproxime de Deus com os próprios pecados e peça a sua purificação e perdão, para que possamos experimentar a alegria e alegria de um bom relacionamento com Ele. Purifique-me com hisopo e ficarei limpo. Davi esperava que Deus fizesse uma obra de purificação espiritual e moral e a fizesse em conexão com o sacrifício expiatório de um substituto. Hisopo foi usado para aplicar o sangue do Cordeiro Pascal.
E tomarás um molho de hisopo, molharás no sangue que estiver na bacia e baterás na verga da porta e nas duas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E nenhum de vocês sairá da porta de sua casa até pela manhã. Êxodo 12, versículo 22. O hisopo também era usado para aspergir a água purificadora do sacerdote. Uma pessoa limpa pegará o hisopo e o molhará na água, aspergindo-o sobre a tenda, sobre todos os vasos, sobre as pessoas que estiverem nela ou sobre aquele que tocou em um osso, no morto ou na sepultura. Números 19, versículo 18. Na lei levítica, eram os sacerdotes que usavam o hisopo para borrifar água purificadora. Aqui o salmista pede ao Senhor para ser seu sacerdote tomando o hisopo e declarando-o limpo de todo pecado. David não pensou por um momento que ele poderia se purificar. Ele precisava de Deus para purificá-lo e fazê-lo através do sangue do sacrifício perfeito antecipado pelos sacrifícios de animais. Purgar é baseado na palavra para pecado, shatat, e literalmente significa me despecar. Davi queria que seu pecado fosse completamente expurgado. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Davi sabia que a purificação de Deus era eficaz. Seu pecado foi uma mancha profunda, mas a pureza poderia ser restaurada. Sentimos que Davi falou com a voz da fé. Pode ser difícil para o pecador condenado acreditar em tal purificação completa. É preciso fé para acreditar em Deus, apesar da dúvida e da dificuldade. Deus poderia fazer isso como se nunca tivesse pecado. O poder da obra purificadora de Deus no coração é tal que pode restaurar-nos à inocência e fazer-nos como se nunca tivéssemos sido maculados pela transgressão. Fez-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que quebraste. Davi sentiu a quebra que se tornou o pecador sob a convicção do Espírito Santo. Foi tão ruim que parecia que seus ossos estavam quebrados. Confiante de que esta era a obra do Espírito Santo, Davi podia orar para que isso levasse à alegria, para que Davi se regozijasse em sua angústia. É uma coisa terrível ser confrontado tão diretamente com a escuridão do nosso pecado, mas Deus quer que isso seja um prelúdio para a alegria. A restauração da alegria é seu objetivo. Ele pede uma grande coisa, ele busca alegria para um coração pecaminoso, música para ossos quebrados. Oração absurda em qualquer lugar, exceto no trono de Deus. Desvie o rosto dos meus pecados e apague todas as minhas iniquidades. Davi repetidamente pediu perdão e restauração. No ensaio, vemos que isso não foi pouca coisa para David. Não foi facilmente expresso ou facilmente recebido pela fé. Em certo sentido, ele teve que lutar com Deus e consigo mesmo para chegar onde precisava estar. Restauração do coração. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nesses versículos, Davi pede a Deus que faça algo transformador nele. Ele pede um novo coração e uma mente renovada. Ele reconhece que seu coração e mente atuais não são puros e inabaláveis, mas que ele precisa de uma mudança completa para ter um relacionamento correto com Deus. Davi pede um coração puro, que é uma metáfora para um coração totalmente devotado a Deus e livre do pecado. Ele pede a Deus que remova quaisquer impurezas que possam estar presentes em seu coração e o torne uma nova pessoa. Também pede um espírito renovado, que é um espírito forte e inabalável, que não se deixará influenciar pelas tentações e distrações do mundo. Davi também expressa seu medo de ser expulso da presença de Deus ou de perder o Espírito Santo. Ele reconhece que seus pecados o separaram de Deus e que ele precisa da presença e direção de Deus para viver uma vida que lhe agrada. Ele também reconhece que o Espírito Santo é uma parte vital de seu relacionamento com Deus e sem ele não pode viver uma vida vitoriosa. Juntos, esses versículos mostram o profundo desejo de Davi por transformação espiritual, seu reconhecimento de sua necessidade da graça e misericórdia de Deus e seu desejo de estar em um relacionamento correto com Deus. Eles nos lembram que não somos capazes de nos purificar e que a verdadeira mudança só pode vir de Deus. São também um convite para que cada um de nós peça a Deus que crie em nós um coração puro e que renove em nós um espírito inabalável, para que possamos viver nele a plenitude da vida. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Davi sentiu que não bastava que Deus simplesmente limpasse o coração que ele tinha. A súplica da criação indicava que ele precisava de um novo coração de Deus, um coração puro. Nisso, Davi antecipou uma das grandes promessas a todos os que creem sob a nova aliança: darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito dentro de vocês, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. A palavra que inicia esta sessão é o verbo hebraico bara, que é usado em Gênesis 1 para a criação dos céus e da terra por Deus. Usada estritamente, esta palavra descreve o que só Deus pode fazer: criar ex nihilo, do nada.
Com a palavra criar, ele pede nada menos que um milagre. É um termo para o que somente Deus pode fazer. E renova em mim um espírito inabalável, além de um coração novo e puro. Davi precisava de um espírito inabalável para continuar no caminho da piedade. Expressava humilde confiança no Senhor. Para renovar um espírito firme, ou uma mente firme, firme para Deus, capaz de resistir ao diabo, firme na fé, e permanecer constante no caminho que se chama santo. Uma mente estável é necessária para manter um coração purificado, e, por outro lado, quando, pela pureza de coração, um homem é liberto das perturbações dos desejos rebeldes e das influências enfraquecedoras do pecado, seu espírito será firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Esta foi outra maneira de Davi expressar sua contínua confiança em Deus. Para ele, o propósito da purificação e restauração era renovar seu relacionamento com Deus. Davi não queria um Deus que o purificasse, mas permanecesse distante. Não me expulses da tua presença, o castigo de Caim, que Davi pode ter em mente aqui, como culpado de assassinato. Não retire de mim o seu Espírito Santo. O contexto provável desse medo de ser rejeitado foi o exemplo de Saulo, de quem o Espírito do Senhor se retirou. 1 Samuel 16, versículo 14. A alma verdadeiramente penitente não teme nada além do pensamento de ser expulsa da presença e abandonada pelo Espírito de Deus. É o efeito mais deplorável e irremediável do pecado, mas é aquele que, em geral, é talvez o menos considerado e considerado de todos os outros. Foi observado que muitos desses pedidos não se adequam ao crente sob a nova aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em suas mentes e a escreverei em seus corações, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, versículo 33. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis limpos, vou purificá-lo de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os ponhais em prática. Ezequiel 36, versículos 25 a 27. Na nova aliança, o crente já tem um novo coração e tem a promessa da presença permanente do Espírito Santo. Este ponto é tecnicamente verdadeiro, mas não tira nada do significado mais profundo da necessidade de restauração e remonta às primeiras coisas que podem marcar um filho perdido de Deus, mesmo sob a nova aliança. Restauração à alegria da salvação. Devolva-me a alegria da sua salvação e sustente-me com o seu espírito generoso. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Nesses versículos, Davi expressa o profundo desejo pela alegria da salvação. Ele pede a Deus que restaure o sentimento de alegria e segurança que vem de um bom relacionamento com Ele. Ele reconhece que sua salvação não é apenas um evento único, mas uma experiência contínua da graça e misericórdia de Deus. Ele quer sentir a alegria da salvação novamente, experimentar a profunda sensação de paz e contentamento que vem de conhecer a Deus. Davi também reconhece que precisa de um espírito de boa vontade, um espírito aberto à direção de Deus e pronto para obedecê-lo, a fim de permanecer na fé. Ele entende que sua salvação não é apenas uma questão de perdão de Deus, mas também uma questão de obediência e compromisso de seguir os caminhos de Deus. Ele sabe que sem um espírito voluntário não poderá manter a fé e não poderá experimentar a alegria da salvação. Por fim, Davi declara sua disposição de compartilhar as boas novas da salvação com outros. Ele reconhece que sua salvação não é apenas para seu próprio benefício, mas também para ser compartilhada com os outros. Ele quer ensinar aos outros os caminhos de Deus, para que eles também possam experimentar a alegria da salvação. Ele quer ser um instrumento da graça e misericórdia de Deus, para que os pecadores possam voltar para Deus. Juntos, esses versículos mostram o profundo desejo de Davi pela alegria da salvação e a importância de um espírito disposto a sustentar na fé. Eles servem como um lembrete da natureza contínua da salvação e que a verdadeira salvação leva à alegre obediência e ao compromisso de seguir os caminhos de Deus. Eles também nos encorajam a compartilhar as boas novas da salvação com os outros, para que eles também possam experimentar a alegria da salvação. Restaura para mim a alegria da tua salvação. Durante seus muitos meses de pecado não confessado, Davi sentiu a miséria da derrota espiritual. Ele queria de novo a alegria própria da salvação, daqueles a quem o Senhor livra. Sustenta-me com o teu espírito generoso. Isso novamente expressa a confiança de Davi em Deus para o seu futuro. Ele não sonhava em se defender. Essa autoconfiança é o que geralmente leva até os homens bons a pecar.
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Nos dias sombrios anteriores a esta confissão de pecado, Davi não foi capaz de ensinar aqueles que estavam longe de Deus e não viram ninguém se convertendo a ele. Não sabemos se David nunca tentou por um sentimento de culpa, ou se ele tentou e não viu nenhuma bênção em seu trabalho. De alguma forma, estar bem com Deus era a chave para a eficácia de seu trabalho espiritual. Os pecadores serão convertidos. Davi usou a mesma palavra aqui traduzida por converter que foi anteriormente traduzida por restaurar. Salmo 51, versículo 12. O salmista que orou para me restaurar também ora para que ele possa ser um instrumento na restauração dos pecadores aos caminhos do Senhor. Restauração de louvor. Os versículos 14 a 17 do Salmo 51 declaram: Livra-me da culpa do derramamento de sangue, ó Deus, que és Deus meu Salvador, e minha língua cantará a tua justiça. Abra meus lábios, Senhor, e minha boca publicará seu louvor. Você não gosta de sacrifício, senão eu traria. Não tens prazer em holocaustos. Meu sacrifício, ó Deus, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito que tu, Deus, não desprezarás. Nesses versículos, Davi pede a Deus que o livre da culpa do derramamento de sangue, referindo-se ao seu pecado de adultério com Batseba e ao subsequente assassinato de seu marido Urias, um soldado leal de Davi. Ele reconhece que seus pecados não são apenas uma ofensa contra Deus, mas também um crime contra a humanidade. Ele pede perdão a Deus e a purificação dessa culpa. Davi também expressa seu desejo de louvar e adorar a Deus. Ele reconhece que seus pecados silenciaram sua língua e impediram que seus lábios cantassem louvores a Deus. Ele pede a Deus que abra seus lábios e o liberte para cantar a justiça de Deus. Ele quer declarar o louvor de Deus não apenas com palavras, mas também com sua vida. Davi também reconhece que Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos, mas sim de um coração quebrantado e contrito. Ele reconhece que seus pecados quebraram sua mente e seu coração, e que o verdadeiro arrependimento e adoração requerem um coração quebrantado e contrito. Ele reconhece que seus pecados o levaram a perceber que o verdadeiro sacrifício que Deus deseja é um coração contrito, e não rituais externos. Finalmente, Davi declara que Deus, que é seu Salvador, não desprezará um coração quebrantado e contrito. É um lembrete importante de que o amor e o perdão de Deus não são baseados em nossas ações, mas em sua graça e misericórdia. Ele nos aceita não com base em nossas habilidades, mas com base em nossa disposição de ir a Ele com o coração quebrantado e contrito. Juntos, esses versículos revelam o profundo arrependimento e humildade de Davi diante de seus pecados e culpa. Eles nos lembram que a verdadeira adoração requer um coração quebrantado e contrito, e que o amor e o perdão de Deus não são baseados em nossas ações, mas em sua graça e misericórdia. Eles também nos lembram que a verdadeira adoração não é apenas cantar louvores, mas também viver uma vida que proclama o louvor de Deus por meio da obediência e do compromisso de seguir seus caminhos. Livra-me da culpa do derramamento de sangue. Davi estava profundamente ciente de seu pecado de assassinato contra Urias. 2 Samuel 11. Embora não tenha feito nenhuma referência específica a seu adultério neste salmo, ele sentiu que deveria fazer menção específica a este grande pecado. Tal pedido apresentado ao Deus da minha salvação certamente seria concedido. O infeliz criminoso, neste versículo, implora ajuda e libertação divina, como se não apenas ouvisse a voz de sangue inocente clamando do chão, mas como se visse o assassinado Urias vindo sobre ele por vingança, como se um homem armado. E minha língua cantará em voz alta sua justiça. Davi sabia que com sua culpa resolvida diante de Deus, ele poderia cantar em voz alta novamente, que minha boca publicará seu louvor. Acreditamos que os meses de pecado não confessado foram silenciosos em um espírito de verdadeiro louvor. Você não deseja o sacrifício, senão eu o daria. Davi expressou o princípio apresentado no salmo anterior. Salmo 50. Ele entendeu que embora o sacrifício de animais tivesse seu lugar, o que Deus realmente queria estava no coração do homem. Ou eu daria, ele ficaria muito feliz em apresentar dezenas de milhares de vítimas se elas tivessem encontrado o caso. De fato, o que quer que o Senhor tenha ordenado, ele teria retornado com prazer. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Davi tinha grande amor pela casa do Senhor e patrocinava grandes sacrifícios a Deus. E aconteceu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou bois e ovelhas gordas. 2 Samuel 6 versículo 13. Então eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar no meio do tabernáculo que Davi havia erguido para ela. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E quando Davi acabou de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos.
2 Samuel 6 versículos 17 a 18. No entanto, ele entendeu que alguém poderia sacrificar um animal ou vários animais a Deus sem ficar com o coração partido e contrito. Talvez Davi tenha oferecido muitos sacrifícios no altar de Deus durante seus meses de pecado não confessado. Ele reconheceu o vazio de tudo isso e o valor de seu atual espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito. Uma mente quebrada, se você e eu temos uma mente quebrada, todo o senso de nossa própria importância se foi. De que adianta um coração partido? Ora, exatamente como usar uma panela quebrada, ou uma jarra quebrada, ou uma garrafa quebrada. Um coração quebrantado e contrito, isso contrasta com aquele coração duro ou de pedra, sobre o qual lemos tantas vezes, que significa um coração insensível ao fardo do pecado, teimoso e rebelde contra Deus, iminente e incorrigível. O puro de coração deve permanecer contrito para não deixar de ser puro. Estes, ó Deus, não desprezarás. É fácil imaginar que muitos nos dias de Davi desprezariam seu coração quebrantado e contrito. O que ele fez, pegar a mulher que queria e matar qualquer um que entrasse em seu caminho, era a conduta esperada dos reis do mundo. Talvez os reis vizinhos estivessem perplexos quanto ao motivo de tudo isso incomodar Davi. Para ele, não importava o que os outros pensavam, Deus não desprezou seu coração quebrantado e contrito, e isso foi o suficiente. Não desprezarás. Este é um grande consolo para aqueles que afundam sob o senso do pecado e o medo da ira, estando ao lado do desespero. Restauração do bem ao reino. O Salmo 51 para 18-19 diz: Faça o bem a Sião como quiser, reedificai os muros de Jerusalém, então desfrutareis de sacrifícios justos, holocaustos e holocaustos, então novilhos serão oferecidos em seu altar. Esses versículos nos lembram da graça e misericórdia de Deus. Por seu generoso amor, Ele deseja que edifiquemos seu reino e lhe demos glória, para que possamos receber suas bênçãos. Ele nos convida a fazer sacrifícios justos e a oferecer nossas vidas a Ele para receber alegria e paz. Este é um lembrete da abundância que recebemos quando entregamos nossas vidas a Deus, que, ao fazer isso, também o convidamos a entrar em nossos corações e nos restaurar com sua presença. Faça o bem em seu bom prazer em Sião, construir os muros de Jerusalém. Davi percebeu que em seu pecado ele não havia falhado apenas como homem, marido e pai. Ele também falhou como rei do povo de Deus. Ele humildemente pediu a Deus para restaurar seu favor no reino. Não sabemos se houve uma demonstração clara do desagrado de Deus contra o reino de Israel durante o tempo do pecado não confessado de Davi. Havendo ou não, Davi entendeu que havia um aspecto do reino da restauração que precisava ser abordado. Então você ficará satisfeito com os sacrifícios de justiça. Sob a antiga aliança, Davi sabia que Deus ainda não havia terminado com sacrifícios de animais. Eles ainda ofereciam novilhos em seu altar. Uma vez que os problemas do coração são resolvidos, esses sacrifícios podem ser cheios de significado e benefício. Também é possível que Davi tivesse em mente os sacrifícios que eram regularmente oferecidos em nome de Israel, e que eles pudessem encontrar significado e benefício em nome da nação. No Salmo 51, Davi confessa humildemente seus pecados e pede perdão a Deus. Ele reconhece sua natureza pecaminosa e pede um coração puro e uma mente firme. Ele entende que o verdadeiro arrependimento não é apenas pedir perdão, mas também abandonar nossos caminhos pecaminosos e nos esforçar para viver uma vida justa. As palavras de Davi neste salmo nos lembram que todos nós, como seres humanos, temos uma natureza pecaminosa. Todos nós cometemos erros e não alcançamos os padrões de Deus. No entanto, é importante lembrar que o amor e o perdão de Deus estão sempre disponíveis para nós. Por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, nossos pecados podem ser purificados e renovados nele. Enquanto refletimos no Salmo 51, vamos reservar um tempo para confessar nossos próprios pecados e pedir perdão a Deus. Lembremo-nos também de mostrar graça e perdão aos outros, assim como Deus nos mostrou. E esforcemo-nos para viver uma vida que honra a Deus, abandonando nossa natureza pecaminosa e andando em retidão. Que as palavras deste salmo nos lembrem do amor e da misericórdia de nosso Pai Celestial e nos inspirem a nos aproximarmos dele. Salmo 51. Para o músico principal. Um salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois que ele foi para Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Fez-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Fez o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Vamos orar. Pai Celestial, viemos a você hoje reconhecendo nossos pecados e nossa natureza pecaminosa. Ao lermos e refletirmos sobre o Salmo 51, nos lembramos das palavras de Davi ao confessar humildemente suas transgressões e pedir seu perdão. Confessamos que falhamos em cumprir seus padrões e lamentamos as vezes que desobedecemos seus mandamentos. Lamentamos pelas vezes que ferimos outras pessoas, mentimos, roubamos e desonramos seu nome. Lamentamos pelas vezes em que nos afastamos de você e seguimos nossos próprios desejos. Mas somos gratos por seu amor e perdão estarem sempre disponíveis para nós. Oramos para que você nos limpe, renove nossos corações e nos dê um espírito estável. Oramos pela graça de abandonar nossos pecados e viver uma vida que o honre. Pedimos seu perdão e confiamos em sua promessa de não nos lembrarmos mais de nossos pecados. Nós te louvamos por sua misericórdia e graça e pelo dom da salvação por meio de Jesus Cristo. Oramos tudo isso em nome de Jesus, um homem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.